Você já se perguntou o que realmente significa Jesus ser o Filho de Deus? Será que ele é inferior ao Pai ou igual com ele? Essa é uma das questões mais cruciais da fé cristã. Nesta aula, nós iremos explorar as Escrituras e descobrir, à luz da teologia bíblica e da história da igreja, a verdade sobre a filiação de Jesus, a relação entre pai e filho. Pegue então a sua Bíblia e venha comigo mergulhar nesse estudo profundo e transformador para a glória de Deus. E claro, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite agora mesmo para se inscrever. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para que você possa receber de primeira mão toda vez que nós postarmos um conteúdo aqui no nosso canal. Compartilhe também o nosso vídeo e deixe o seu comentário aqui embaixo. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo nos ajude e vamos juntos para mais. Queridos irmãos, vamos então para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical e eu quero, nesta oportunidade, chamar a sua atenção para nós estudarmos a temática da lição de número 6, o filho é igual com o pai. É uma temática muito importante, é um texto muito rico, muito é um tema, na verdade, irmãos, que vai nos ajudar a entender uma das doutrinas tão cruciais, uma das doutrinas tão caras para o cristianismo. E hoje a gente vai mergulhar nesta lição. O filho é igual com o pai. E eu quero convidar os irmãos, convidar a igreja, para que juntos possamos entender e mergulhar nesta porção da poderosa palavra de Deus, tá bom? Quem participa da escola bíblica sabe que não pode deixar de fora Bíblia, lição, se possível, papel, caneta, lápis. É extremamente importante para que você faça as suas devidas observações da nossa aula, tá bom? Vamos então para a nossa parte inicial da revista, que fala sobre o texto áureo e também a nossa verdade prática. Eu quero aqui chamar a atenção dos irmãos para que juntos possamos, então, ler o nosso texto áureo que diz assim. Mas no caso, o nosso texto áureo, irmãos, está no livro de Hebreus, tá bom? Hebreus, capítulo de número 1, verso de número 8, que diz assim: Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Queridos irmãos, o versículo de Hebreus 1, verso de número 8, nos apresenta uma declaração impactante sobre a divindade de Cristo. Isso fica ainda mais claro quando nós lemos a versão NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, que diz: Mas a respeito do Filho, ele diz. Se você ler o versículo 6, vai perceber que é Deus quem está falando. Então veja, mas a respeito do Filho, ele disse: O teu reino, ó Deus. Então veja, querido, que esse texto, Deus, Pai, ele chama o Filho de Deus. Ele chama o Deus Filho de Deus, confirmando então o seu reinado eterno e também o fundamento da justiça. Então veja o seu fundamento na justiça. Então mostra nitidamente aqui que é uma referência a Jesus como Deus. E quem está dizendo isso é o próprio Deus. Então, a expressão cetro de equidade indica aqui no texto a autoridade de Cristo, que é reta, que é perfeita. O texto de Hebreus 1, verso 8, é uma menção do Salmo 45, versículo 6 e versículo de número 7, que demonstra que a realeza e a divindade de Cristo estavam também profetizadas desde o Antigo Testamento. E nós temos também a nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz o seguinte: o termo teológico Filho de Deus é título, sendo assim, a existência de Jesus é desde a eternidade junto ao Pai. Olha que interessante.
a expressão Filho de Deus é um título, ok? É um título, ou seja, a verdade prática, ela esclarece para nós que a expressão Filho de Deus é um título e é um termo teológico que indica a coexistência eterna de Jesus com o Pai, conforme inclusive Atanásio de Alexandria, um dos maiores teólogos da igreja primitiva, ele argumentava que negar a eternidade do Filho era negar a própria divindade de Jesus. Pois se houve um tempo, irmãos, em que o Filho não existia, houve então um tempo em que Deus não era Pai, já disse Atanásio. Então veja como é importante nós compreendermos essa grande verdade aqui da nossa lição. Ok? Vamos para a leitura, irmãos. Leitura bíblica está em João, capítulo de número 10, verso 30 ao verso de número 38. Vamos ler esse texto. Abra a sua Bíblia, pegue aí para acompanhar também esta passagem bíblica conosco, de João, capítulo de número 10, verso de número 30 ao verso de número 38, que diz assim a poderosa palavra de Deus. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Meus irmãos, esse texto aqui é muito forte e muito importante para a nossa compreensão. Primeiro porque o Evangelho de João, ele foi escrito em um contexto de oposição crescente, inclusive à própria identidade divina de Cristo. No primeiro século, tanto os líderes judeus quanto os pagãos, eles viam com hostilidade a afirmação de que Jesus era Deus. E está claro aqui nesse texto, que relata um dos momentos mais críticos desse embate, quando Jesus ele havia declarado: Eu e o Pai somos um, levando aí os judeus a pegarem pedras para apedrejá-lo, porque eles consideraram isso uma blasfêmia. Então veja que esse episódio, irmãos, reflete nitidamente uma tensão que iria culminar numa perseguição também aos cristãos e mais na frente também na formulação das doutrinas cristológicas, em especial a iniciar ali no Concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, ok? Vamos então para o objetivo da nossa lição de hoje. Vamos aqui avançando para o nosso objetivo e mostrar para os irmãos nitidamente que nós temos três objetivos na lição de hoje. Primeiro, mostrar a doutrina bíblica da relação entre o Pai e o Filho unigênito. Segundo, refutar biblicamente a heresia do subordinacionismo. E, em terceiro, exemplificar como o subordinacionismo está presente também na atualidade. Então, você percebe que o objetivo da nossa lição, ela visa, na verdade, demonstrar com bases escriturística e histórica de que Jesus ele é igual ao Pai em natureza e poder. Além disso, refuta também as ideias ou as heresias do subordinacionismo, que tenta diminuir a divindade
de Cristo, ok? Então vamos aqui para o nosso primeiro ponto da nossa lição de hoje. Nós vamos falar sobre, no primeiro ponto, a doutrina bíblica da revelação do Filho com o Pai. E eu quero aqui chamar a sua atenção, então, para já adentrarmos na nossa lição de hoje, falando sobre a doutrina bíblica da relação do Filho com o Pai. No ponto 1, o nosso autor coloca a ideia de filho. Para isso, irmãos, nós precisamos entender a ideia de filho no contexto bíblico, ok? Qual era, então, a ideia de filho no contexto bíblico? Bom, no pensamento judaico, o termo filho não se refere apenas à descendência biológica, mas também à identidade e à continuidade de essência. Então, o conceito de filiação, ele está ou estava intimamente ligado à transmissão de identidade, de autoridade e também de natureza. O próprio Antigo Testamento vai nos fornecer exemplos desse entendimento, como, por exemplo, nós temos o Salmo de número 8, versículo de número 4, onde há ali um paralelismo entre o homem mortal e o filho do homem, indicando que a filiação ela expressa uma relação essencial, não apenas então uma relação geracional, ok? Então nós temos aí essa experiência ali no Salmo, esse Salmo, né, nos mostra nitidamente isso. Na tradição judaica, que afirma, né, a tradição judaica ela afirma que Jesus é o Filho de Deus. Então veja, quando a tradição judaica ela afirma ser Filho de Deus, ela significa então reivindicar ali a igualdade com Deus. Ou seja, quando Jesus ele diz ser Filho de Deus, dentro da tradição judaica se compreende, irmãos, que ele está dizendo ser igual a Deus. E isso é claramente demonstrado também no próprio texto de João, capítulo 5, no versículo de número 18, onde os líderes religiosos eles tentaram matar Jesus porque ele não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai. Desta forma, eles entenderam dentro da tradição que Jesus estava fazendo-se igual a Deus. Então, a expressão também usada por Jesus, por exemplo, filho do homem, que é também frequentemente usada por Jesus, isso reforça a identidade divina de Jesus. Porque um bom judeu conhecia, por exemplo, Daniel capítulo 7, verso 13 a verso 14, onde a expressão filho do homem recebe domínio eterno e também recebe adoração, algo que só pode ser dirigido ao ser de Deus. Então veja que Jesus, ao se apropriar do título Filho do Homem, ele está revelando não apenas a sua missão messiânica, mas também está revelando a sua divindade, o que provocou grandemente a indignação entre os fariseus. Ok? Tranquilos? Quanto ao significado teológico da expressão Filho de Deus, veja, o Novo Testamento, irmãos, nos apresenta Jesus como Filho de Deus. E veja que aqui há um sentido também, a expressão Filho de Deus em um sentido também ontológico, ou seja, ele compartilha da mesma substância divina do Pai. Essa doutrina ela é inclusive central à compreensão da Trindade, que é essencial para nós diferenciarmos, por exemplo, o cristianismo de outras religiões monoteístas que não creem na Trindade. Em João, capítulo de número 8, versículo de número 42, como pontua a nossa lição, a expressão que Jesus diz, quando Jesus declara, eu vim de Deus e aqui estou, veja que esta afirmação não significa apenas que ele foi enviado por Deus, mas essa afirmação, no seu contexto, afirma que ele procede do Pai de uma maneira única e singular, de uma maneira eterna e intrínseca. Ou seja, o
termo grego que aparece aqui para filhos, o termo grego huios, no contexto desse texto, implica uma relação que vai além da origem temporal, expressando então a sua natureza divina compartilhada do Pai. E aí nós temos mais na frente, irmãos, dentro do contexto dos pais da igreja, nós temos, por exemplo, Tertuliano, que vem ali logo após, em meados de 150 depois de Cristo, ele que foi um dos primeiros pais da igreja a formular a compreensão clara da Trindade, foi ele que afirmou a expressão o filho é da substância do Pai e não ser criado a partir do nada. Então veja que essa definição ela é fundamental para o desenvolvimento da ortodoxia cristã e para a condenação das heresias que surgirão, por exemplo, a heresia do subordinacionismo, ok? Então essas afirmações já vai aí trabalhando na contramão dessas ideias. Um outro teólogo que também abordou essa questão foi Atanásio de Alexandria, que escreveu contra os arianos, declarando então que o filho não foi criado, mas gerado da substância do Pai. Ele usa uma expressão que é verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Essa formulação, inclusive, ela vai ser incorporada ao credo niceno-constantinopolitano e permanece, então, como uma das bases da teologia cristã. Ok? Tranquilos? Nós temos também, irmãos, o terceiro ponto da nossa lição, que diz que Jesus é Filho de Deus. Aqui, na verdade, o autor ele vai nos dar textos e vai nos afirmar claramente que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia vai nos oferecer múltiplas evidências da plena divindade de Cristo, irmãos. Por exemplo, o nosso autor menciona o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 8, que a gente vai também trabalhar esse texto mais na frente. Mas veja, Hebreus capítulo 1, versículo 8, nós temos o próprio Deus chamando o Filho de Deus. Ou seja, a expressão mais do Filho diz, ou seja, mas Deus disse a respeito do Filho, ó Deus. Veja, essa expressão, ó Deus, é Deus quem está dizendo. Então veja que seria, no mínimo, algo assim muito estranho, Deus chamar outro de Deus, ou chamar o próprio Filho de Deus. Então a gente vê aqui nitidamente uma expressão da divindade divina. Então veja que essa passagem, que é uma citação do Salmo 45, versículo 6 ao versículo 7, mostra claramente que o Filho ele é reconhecido como Deus pelo Pai. Então está claro para a gente aqui. Um outro texto importante que nós devemos mencionar aos irmãos é o texto de João 1, verso 1, quando o texto diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No grego, a construção gramatical de João 1, versículo 1, confirma que o verbo era Deus. Theos em hologos, sem margem, querido. Esse texto não tem margem alguma para as interpretações, por exemplo, dos que defendem a ideia ou a heresia subordinacionistas, ok? Um outro texto que nos ajuda também a compreender a filiação divina e a igualdade então de Jesus com Deus e que declara que Jesus é Deus, é o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 6 a versículo 7. O apóstolo Paulo declara que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Veja que a palavra grega para não julgou-se, né, ser igual a Deus, a palavra grega morphe, ou seja, forma, ele não julgou-se, né, ter a mesma forma de Deus, indica aí que ele possuía a mesma essência de Deus. Está claro no texto. Por exemplo, também nós temos Colossenses capítulo 2, versículo 9, um texto clássico para a nossa compreensão deste assunto, porque nele habita, diz o texto, corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja que Paulo não deixa aqui nenhum resquício de dúvida sobre a totalidade da divindade de Cristo.
E por que também não mencionar o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que diz que Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Detalhe, esse título, ele é exclusivo de Deus. Lá em Isaías, capítulo de número 44, versículo de número 6, queridos. Então a conclusão é inevitável. A partir destas passagens bíblicas, a conclusão é que Jesus não é um ser subordinado ou criado pelo Pai, mas Jesus ele é coeterno e consubstancial a ele. Ou seja, essa é a base, inclusive, para a doutrina da Trindade, que refuta qualquer tentativa de reduzir Jesus a um ser inferior dentro da própria divindade. Compreende? Tranquilos, meus irmãos? O nosso texto, a sinopse, né, diz assim: a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre Deus Pai e seu Filho unigênito. Então aqui nós temos, irmãos, um resumo do tópico 1 que mostra que a doutrina bíblica mostra a relação de unidade entre o Pai e o Filho e o seu Filho unigênito. Amém, queridos? Tranquilos? Alguma dúvida? Algum ponto obscuro ou que não ficou claro até aqui? Eu sei que é uma lição bem densa, é uma lição bem teológica, e eu estou aqui com muita calma, explicando alguns termos com muita calma para que a gente possa ter uma compreensão mais clara, mais profunda, tá bom, desse texto. Nosso segundo ponto vai falar sobre a heresia do subordinacionismo. Essa palavrinha subordinacionismo, ela é uma expressão, irmãos, que vem de subordinação, certo? Vem de subordinação. Então aqui a gente vai falar sobre essa heresia da subordinação de Cristo ao Pai, que a igreja trata isso como desde a tradição da igreja trata isso como heresia. Inclusive, irmãos, é importante frisar, né, que há muitos que pregam, não, porque há uma hierarquia dentro da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, alguns usam esse exemplo da Trindade de forma equivocada para dizer que devemos ter também uma certa hierarquia dentro da comunidade cristã. E aí a gente vê que não se sustenta, né? Você pode defender a hierarquia por outros textos, por outros viés, mas não por esse texto da palavra de Deus ou por esse conceito de trindade, tá bom? Então vamos falar agora sobre a heresia do subordinacionismo. Vamos ver então a origem desta heresia. A origem desta heresia começa, né, com o próprio Orígenes. Ok? Então a origem e vamos ver aqui a origem e a influência, tá bom, do subordinacionismo. Bom, queridos, o subordinacionismo, ela é uma heresia cristológica que ensina que o filho é inferior ao pai em essência e poder. Essa doutrina ela teve suas primeiras influências no neoplatonismo e na filosofia helenística, que viam Deus como um ser supremo, totalmente transcendente, e que qualquer outro ser divino, né, como vindo dele, era derivado, era menor. Então, essa ideia de subordinação surge desse aspecto, tanto das ideologias platonistas, como também dos helenistas. E quem é o primeiro a desenvolver essa compreensão? Orígenes. Orígenes, que viveu aí em meados de 185 a 254 depois de Cristo, ele foi então um dos primeiros a desenvolver essa ideia, né, de uma maneira mais sistemática, mais organizada. Embora ele afirmasse a divindade de Cristo, ele também ensinava que o filho era subordinado ao pai em essência, e aí ele argumentava que havia um grau hierárquico na Trindade. Então a sua teologia, irmãos, ela foi muito influente. Ela vai influenciar muitos líderes, muito a igreja. Então a sua teologia influenciou muitas correntes posteriores que vieram após ele, como por exemplo o arianismo,
que seria também combatido no século IV antes de Cristo, ou no século IV depois de Cristo. Então veja que essa heresia pregada por Orígenes vai influenciar, né, teólogos cristãos. Entretanto, irmãos, esta visão defendida por Orígenes, ela está diretamente em conflito com as Escrituras. O texto, por exemplo, de Mateus capítulo 28, versículo 19, onde Jesus comanda o batismo, que ele seja feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, demonstram, então, uma coigualdade entre as três pessoas da Trindade. Além disso, irmãos, quando a gente lê a bênção apostólica lá em 2 Coríntios 13, reforça também essa unidade, né, ao mencionar que a bênção envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo como coeternos e coiguais. Compreende? Então, fica claro para nós aí, não é, que a origem da ideia do subordinacionismo é de Orígenes e vem aí de uma heresia, né? De uma construção herética, ok? Agora vejam, o nosso segundo subponto fala sobre no período pré-niceno. Aqui nós temos, irmãos, o debate, né, do período pré-niceno. Ou seja, ali antes de chegar o ano 325, havia um debate acerca destes ensinos, acerca destas ideias. Então, veja, no século I e século III, a igreja ela vai enfrentar o desafio, né, em definir claramente a relação que havia entre o pai e o filho, com o crescimento do cristianismo e o contato também com diferentes filosofias gregos romanas. Algumas tentativas ali de explicar essa relação, elas acabaram então gerando desvios doutrinários. Então vejam, esses desvios estavam aí influenciados também, ou estava aí ou, na verdade, entre esses desvios estavam aí o monarquianismo dinâmico. Este negava que Jesus fosse eterno, então ele negava negava a divindade eterna de Jesus. Nós temos também o subordinacionismo, que ensinava que o filho ele era menor em essência que o pai. E veja que esses conceitos eles foram muito debatidos pelos primeiros pais da igreja, incluindo, por exemplo, Hipólito lá de Roma, Tertuliano, que também defenderam a plena divindade do filho. Então veja que é um debate acirrado, né, que acontece nesse período. Já no século IV, Ário, que foi um presbítero ali de Alexandria, ele vai desenvolver e vai popularizar uma forma extrema de subordinacionismo, argumentando que Jesus ele foi criado pelo Pai e, portanto, não era eterno. E aí a sua frase, né, famosa, o seu famoso slogan era: houve um tempo em que o Filho não existia. Veja que afirmação pesada ele fez contra, né, as doutrinas bíblicas. Então ele resumia a sua heresia com esta frase: houve um tempo em que o Filho não existia. E veja que isso gerou então uma controvérsia e levou então a igreja, né, à convocação ali do Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. E aí nós temos Atanásio de Alexandria, que foi o principal opositor de Ário e defensor da plena divindade de Cristo, irmãos. Ele escreveu extensivamente, né, contra, por exemplo, contra o arianismo e contra o subordinacionismo, declarando então firmemente que se Cristo ele não fosse então verdadeiramente Deus, ele jamais poderia salvar, porque somente Deus pode redimir a humanidade. Então essa foi uma das afirmações contundentes, né, e fundamental para o desenvolvimento, inclusive, da doutrina ortodoxa da Trindade. Ok? Tranquilos? E aí nós temos também o método, né, usado pelos subordinacionistas para abordar aí a sua visão, né, na verdade, a maneira como eles compreendem, né? E aí nós podemos citar aqui as respostas teológicas à heresia, né, do subordinacionismo. Nós temos então, irmãos, como nós já estudamos até agora, o Concílio de Nicéia em 325, que foi um marco decisivo na defesa aí da divindade de Cristo, os bispos ali reunidos,
Eles rejeitaram, então, o ensino diário. Eles declararam que Jesus ele é consubstancial, ou seja, ele é consubstancial ao Pai, o termo grego usado, né? Homoousios, ou seja, da mesma essência divina. Isso foi então expressado ali no credo de Nicéia, né? No credo niceno, que afirmaram então ali: cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Esta foi a conclusão que foi feita a partir do credo niceno, ou seja, a formulação da doutrina que foi desenvolvida ali neste concílio ali em Nicéia. Esse credo, irmãos, posteriormente ele foi também expandido em um outro concílio que aconteceu em Constantinopla. Então é o concílio chamado de o concílio de Constantinopla, ali mais ou menos em 81 depois de Cristo, resultando então no credo, porque agora faz uma junção do credo de 325 com o credo 381, então ficou o credo niceno-constantinopolitano, que reafirmou então a igualdade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A condenação do subordinacionismo no Concílio de Nicéia, irmãos, teve ali um impacto profundo na teologia cristã. A doutrina, por exemplo, da Trindade, ela foi desenvolvida e foi refinada também nos séculos seguintes, especialmente com os teólogos Agostinho de Hipona, Gregório de Nazianzo, que também enfatizaram essa distinção entre as pessoas da Trindade, inclusive ressaltando que não implicava, né, uma diferença na essência. O fato de ter Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são três pessoas distintas, isso não implicava em uma diferença na essência das pessoas da Trindade. Então, assim, irmãos, o subordinacionismo ele foi formalmente, né, rejeitado pela Igreja, foi considerado então pela Igreja como uma heresia incompatível com o ensino bíblico. Contudo, nós temos também versões modernas dessa heresia que persiste ainda em grupos na atualidade, como por exemplo a Testemunho de Jeová, né, e outras correntes também unitaristas que têm inclusive adotado também essa compreensão de subordinação, essa compreensão então que já foi condenada na história da igreja como uma heresia, irmãos. E aí a gente tem como cristão hoje uma grande missão. Nós temos hoje como discípulo de Jesus o dever de trazer esclarecimento a respeito daquilo que nós cremos. Nós precisamos defender a plena divindade de Cristo, conforme ela é, inclusive, ensinada pelas Escrituras. Ok? Tranquilos? Nós precisamos defender. Por isso, inclusive, da temática da nossa lição, né, irmãos? A nossa lição fala justamente sobre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, nós temos, quando eu menciono aqui alguns grupos religiosos, entenda, não estou desmerecendo aqui as pessoas que ali fazem parte, mas estou, obviamente, combatendo aquilo que eles ensinam e que está diferente ou que vai na contramão dos ensinos das Escrituras. Tranquilos? Ok? Podemos avançar, meus irmãos? A sinopse do ponto 2 diz assim: o subordinacionismo afirma ser o filho subordinado ao pai, sendo, portanto, um Deus secundário. Isso é uma heresia, né, irmãos? Vamos então para o nosso terceiro ponto da nossa lição. Como o subordinacionismo se apresenta hoje. Olha aí, vamos agora trazer este ensinamento para a atualidade e tentar mostrar para os irmãos alguns grupos religiosos que hoje ainda ensinam heresia que já foi, inclusive,
declarada pela história da igreja, pelos pais da igreja, pela própria igreja em séculos passados, tida como heresia. E aí nós temos o erro do Islã sobre a divindade de Cristo. Nosso autor, ele faz aqui no nosso primeiro ponto, no contexto islâmico. Veja, o Islã, ele nega categoricamente que Jesus seja o Filho de Deus, porque eles interpretam a filiação de Jesus de uma forma literal e física, o que entra em conflito, obviamente, com o conceito islâmico, né, de Deus. Você vê então que essa maneira que eles têm de interpretar a forma como Jesus, Filho de Deus, ele é, porque ele diz que essa filiação se trata de um aspecto literal, de um aspecto físico, ele entra em conflito com o conceito de fato de Deus na Bíblia ou de Jesus na Bíblia. Por exemplo, o Alcorão, lá no seu capítulo 112, no ponto 3, ele diz que Jesus, ele não, no caso, ele diz que ele não gera e nem é gerado, que Deus, no caso, ele nem gera e nem é gerado. Então veja, rejeitando qualquer noção de Deus possuir, por exemplo, um filho. Então essa ideia de Deus possuir um filho para os islâmicos é algo absurdo. Para os muçulmanos, afirmar que Deus tem um filho significaria aí atribuir características humanas a Deus, o que é algo para eles considerado inclusive como blasfemo dentro aí da doutrina islâmica. Entretanto, irmãos, essa visão ela falha porque ela interpreta a filiação de Cristo apenas em termos humanos. Eles olham para a filiação de Jesus apenas em termos naturais. E a Bíblia nos mostra categoricamente que a expressão Filho de Deus não se trata de uma expressão para falar de Jesus apenas de um Cristo com a filiação apenas humana. Mas veja que a expressão Filho de Deus é um título que se refere à sua identidade e não à sua geração biológica. No Novo Testamento, por exemplo, os próprios demônios, irmãos, o que é lamentável, né, ver que um grupo religioso nega que Jesus é o Filho de Deus, e a gente vê os próprios demônios, lá em Marcos capítulo 5, versículo 7, os próprios demônios reconhecem Jesus como Filho do Deus Altíssimo, demonstrando que esse título refere-se à sua autoridade e também à sua natureza divina. Além disso, irmãos, o próprio Alcorão reconhece Jesus como um profeta especial. Ele chama Jesus, né, de o Messias e atribuindo-lhe ali os nascimentos milagrosos. Eles acreditam nisso, eles creem nas curas sobrenaturais, eles até mesmo creem que Jesus, até mesmo na criação, né, da vida. Mas veja que essas descrições feitas pelos islâmicos, elas são compatíveis apenas com um ser divino, irmãos. Porque se ele crê que Jesus tem o poder de criar a vida, tem o poder de operação de coisas sobrenaturais, veja que são características que são atribuídas a alguém divino. Então, ele reforçando aí que a Bíblia ela está corretamente quando apresenta Jesus como Deus. Então, alguns pontos do próprio Alcorão apontam para a divindade de Jesus, o que ele mesmo, nesse ponto, eles mesmos se contradiz a respeito da divindade de Cristo. Entende? Então, veja, diante disso, irmãos, o que é que a gente compreende? Diante disso, a melhor resposta ao erro islâmico é nós mostrarmos, por meio das Escrituras, que Jesus não é um filho físico de Deus apenas, mas ele é o filho em um sentido espiritual, eterno, coexistindo com o Pai, não lá no século I, no nascimento através de Maria, mas desde a eternidade. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém? Agora, queridos, olha que interessante. Nós temos também um outro grupo que prega, né, essas heresias, que é
as testemunhas de Jeová, que tem também uma visão equivocada. E mais uma vez, eu repito, nós estamos falando aqui dos islâmicos e do grupo das testemunhas de Jeová com desmérito para com essas pessoas, mas mostrando que a sua visão teológica ela está equivocada. Bom, as testemunhas de Jeová sustentam uma visão que nega a plena divindade de Cristo, irmãos. Para ele, Jesus é um ser criado, é um Deus menor, subordinado a Jeová. Ele baseiam essa crença em uma tradução, obviamente, equivocada de João 1:1, que na sua versão modificada da Bíblia, a tradução do Novo Mundo, traduz então João 1:1, a expressão o verbo era Deus, ele traduz que o verbo era um Deus. Ou seja, é um erro grave de tradução. Veja que essa interpretação, no entanto, ela é gramaticalmente incorreta, ela é teologicamente tendenciosa, e o texto grego original de João 1, a expressão kai theos em hologos, confirma que o verbo é plenamente Deus, sem qualquer indicação de inferioridade. Além disso, irmãos, Colossenses capítulo de número 1, versículo 16, declara que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, ou seja, reforça que Jesus não pode ser uma criatura, mas sim o Criador. Um outro erro grave das testemunhas de Jeová é a sua tentativa de usar, por exemplo, os 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6, para afirmar que só o Pai é Deus. No entanto, esse versículo, irmãos, de 1 Coríntios capítulo 8, verso 6, nos ensina que há um só Deus, o Pai, e um só Senhor, Jesus Cristo. Então veja, não estar aqui negando a divindade de Cristo, mas na verdade esse texto está reafirmando a unidade funcional dentro da Trindade. Então veja, no contexto bíblico, inclusive a palavra Senhor, que esse texto faz aqui em referência a Cristo, é a palavra grega Kyrios, que é um título atribuído a Jesus, que é inclusive equivalente ao termo ou ao nome Yahvé, que é o nome de Deus no Antigo Testamento. Então veja, as heresias das testemunhas de Jeová, irmão, se assemelha ao antigo arianismo, condenado lá no Concílio de Nicéia, no ano 325, que ensinava que Cristo era um ser criado, como a igreja primitiva, irmãos, refutou esse erro no passado. A resposta cristã ela continua sendo a mesma. Nós continuamos defendendo aquilo que foi ensinado no Concílio de Nicéia, no concílio também em 381, em Constantinopla, que Jesus ele é Deus verdadeiro, irmãos, consubstancial ao Pai e digno de adoração. Amém? Como nós podemos, então, responder de uma forma bíblica a essas questões, né? Como nós podemos, então, responder de forma bíblica a essas heresias? Irmãos, a melhor maneira da gente responder às distorções pregadas pela a heresia daqueles que defendem o subordinacionismo moderno é nós, então, utilizarmos as escrituras com clareza, com firmeza, demonstrando a plena divindade de Cristo. E aqui eu quero mencionar alguns versículos que eu penso ser muito importante para nós firmarmos a nossa crença ou darmos base àquilo que nós estamos falando, irmãos. João 10:30, Jesus declara, eu e o Pai somos um. Irmãos, a expressão, né, o verbo que aparece ali, esmen, indica unidade essencial e não apenas propósito comum. Eu e o Pai temos um propósito comum, mas mostra a unidade em essência, irmãos, entre Jesus e o Pai. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo de número 6, Deus, ele ordena que todos os anjos adorem a Jesus. Agora veja, é algo impossível se Jesus não fosse Deus, porque somente Deus pode receber a adoração, queridos. Um outro texto que nos ajuda a entender isso,
Filipenses 2, 6 a 7. O apóstolo afirma ali que o Cristo, né, afirma que Cristo, ele subsistindo em forma de Deus, a expressão grega morfer, forma, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Isso mostra que ele já possuía divindade antes de se tornar homem. Entende? Isaías capítulo 9, versículo 6 é outro texto, onde menciona ali o Messias, ele é chamado de Deus forte, de Pai da eternidade, evidenciando então a sua natureza divina. Além disso, irmãos, a apologética cristã, ela pode responder às objeções específicas com argumentos históricos. Por exemplo, o Concílio de Nicéia já enfrentou e refutou o erro do subordinacionismo, deixando claro que Cristo é Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Amém? Portanto, ao interagir com muçulmanos, com as testemunhas de Jeová, é essencial nós enfatizarmos que a Bíblia não ensina que Jesus foi criado ou que Jesus é inferior ao Pai. Pelo contrário, ele é plenamente Deus, eterno e digno de toda a glória e adoração. Como declarou Tomé ao reconhecer Cristo ressuscitado, ele disse: Senhor meu e Deus meu, lá em João capítulo 20, versículo de número 28. Amém, queridos? Tranquilos? Que possamos guardar este ensinamento, irmãos, tão rico para a nossa vida. Amém? Então, irmãos, concluindo aqui a nossa lição, Jesus é igual ao Pai em natureza e poder. O subordinacionismo é uma heresia que tenta diminuir a divindade de Cristo. Mas as Escrituras nos deixam claro que Jesus ele é Deus. Amém? Então, que essa lição ela possa nos fortalecer a sua fé na divindade de Cristo e nos motive então a proclamar essa verdade ao mundo, irmãos, ao reconhecermos, né, que Jesus, ele é Deus. Devemos então adorá-lo, devemos então obedecê-lo em tudo. Amém, queridos? Agora eu quero compartilhar esta frase com você. Jesus não é um ser criado ou inferior ao Pai, ele é Deus, coeterno e consubstancial com o Pai, digno de nossa adoração e obediência. Muitas pessoas, irmãos, ao longo da história tentaram diminuir a divindade de Cristo, mas as Escrituras são claras ao dizer em João 1:1, no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Negar essa verdade é rejeitar a essência do cristianismo. Amém, queridos? Que esta palavra, que esta aula, ela possa tocar profundamente nosso coração e nos ajudar a compreender mais do nosso Deus, do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, chegamos ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Muito obrigado pelo carinho de você ter ficado conosco até aqui. E se você gostou deste conteúdo, gostou desta palavra, deixe seus comentários aqui também. Deixe a sua participação e sugestão de melhoras, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe o seu lar e até a nossa próxima pré-aula da Escola Bíblica aqui no nosso canal EBD Explicada 2.0, tá bom? Que Deus te abençoe.